A gente compra coisa sem ter para pagar. Para quê? Para suprir um desejo de agora. Uma vontade desesperada, desenfreada. Tá? Não estou falando que você faz isso, estou falando que é uma coisa natural. Pode ser que algumas pessoas que estejam aqui, elas façam. E aí, o que eu posso mudar no meu cotidiano para sobrar e ou ganhar um pouquinho mais para sobrar por um período até que eu consiga ter o que Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... colocou fome de dinheiro. Como é que é Oi, isso? gente. Como é que estão as coisas aí? É uma fome de muita gente, é um bom tema para a gente conversar. Olha, é porque assim, a gente tem as 24 horas do dia, né? Às vezes parece que eu passo mais tempo trabalhando do que sem fazer outras coisas, tipo, fazendo outras coisas, e mesmo assim a monetização é pouca, entendeu? Entendo. Mas me fala uma coisa. Oi. Você fala que você tem fome de dinheiro. Você falou para mim que você tem fome de dinheiro. E que você passa, o dia tem 24 horas, e que você passa mais tempo trabalhando e a monetização é pouca. Como você pode fazer para ter uma monetização maior? Se isso é importante para você. Nossa, não sei. Existem dois caminhos para a gente ganhar mais. Mas é que existe um outro caminho que eu vou trazer aqui. Vamos lá. Ganhar mais. Eu tenho duas possibilidades. Ou trabalhar mais, que pelo jeito já é uma dificuldade para você. Você falou que trabalha quase todo o tempo. Ou Sim. trabalhar numa coisa que ganha mais. Ou Sim. trabalhar mais ou ganhar mais. Certo? Entendo. Dentro da área que você trabalha, é possível ganhar mais? Onde eu vivo, eu acho que não, porque aqui é uma cidade bem pequena. Tá. Aí, por exemplo, assim, antes eu trabalhava como cuidadora de idosos, né? Aí agora eu tô em outro tipo de serviço que eu nunca tinha experimentado antes. E aí, como, assim, aqui é um lugar que tem pouco serviço. Serviço que aparece quando você tá desempregado é o que você Já é bom, pega. né? Legal. E com o que é que você trabalha hoje? Você pode dividir com a gente? Hoje eu trabalho numa cozinha de quitanda, fazendo quitandas. Trabalha numa quitanda. Isso. No atendimento de uma quitanda, é isso? No caso, na produção. Na produção, Fazendo. tá. Tá, entendi. Então vamos lá. Tem um outro jeito de ter mais dinheiro. Porque você escreveu assim, fome de dinheiro. E claro que a gente precisa olhar para as variáveis. Você falou, eu moro numa cidade muito pequena, aqui é difícil o emprego, então o que a gente consegue já é uma bênção, porque não tem tantos empregos. Então, essa é uma variável. Se você tivesse uma cidade grande, seria outra variável, né? Então, a gente Sim. precisa olhar para todas. Então, todo mundo aqui precisa olhar para todas. Então, eu dei duas possibilidades. Uma possibilidade é trabalhar mais, que você falou, já trabalho bastante, ou a outra possibilidade é ganhar mais, né? Trabalhar com alguma coisa que faça com que eu ganhe mais. Ok. Para eu ganhar mais, de repente, neste trabalho eu não consigo. Mas o que é que eu posso fazer em outro trabalho? Ah, Andresa, mas eu não sei outra coisa. Então eu tenho mais uma possibilidade: aprender alguma coisa que eu não sei. Sim. Uhum. Estudar em É, alguma mesmo. coisa. E eu não tô falando fazer faculdade, tô falando aprender. Tem muito confeiteiro que ganha muito mais dinheiro que um advogado, mais ou menos. Sim. Virou dono de Mas restaurante, eu entende? Então, eu acho não tô que a falando de minha faculdade. dor, eu acho que a Hum, minha dor tá nessa parte. Porque, hum, assim, já tem muito tempo que eu, tipo assim, uns 2 anos, mais ou menos, que eu venho tentando fazer seu curso. tá. E aí, tipo assim, nunca que dá, sabe? Aí eu fico pensando, será que é porque não é o momento, não é o caminho que eu tenho que seguir agora? Mas é uma coisa assim que eu sei que me daria o dinheiro e eu estaria fazendo uma coisa assim que
Legal. Eu gosto muito, sabe? Você falou, não sei se é o caminho. Se você quisesse fazer um Uhum. outro curso que não É fosse o porque, tipo, meu, por você teria o exemplo, dinheiro? não, acredito Então que não tem não nada a agora. ver com ser o caminho ou não ser o caminho, tem a ver Uhum, com o dinheiro, entende? Então a gente precisa olhar para o lugar certo, né? Então pode ser sim. que não fosse o caminho, eu tenho dinheiro, mas aí quando eu vou fazer não dá certo, a internet não vai, eu tenho. Então pode ser que ou é uma resistência que eu preciso trabalhar em mim, fazer esse enfrentamento, ou sentir aí que tem alguma coisa que de repente eu tenho que trabalhar antes para depois ir por esse caminho. Sim. Mas não é o caso, porque você fala, mas se eu tivesse que fazer um outro curso também não tinha. Então não tem a ver com o Uhum, caminho, tem a ver com o dinheiro. Aí tem um outro uhum. caminho para fome do dinheiro, que é gastar menos. Vamos lá. Como é que eu posso reduzir os meus custos para ter dinheiro? Que é a fome do dinheiro, tá? Então assim, como é que eu posso? Porque tem gente que tem a fome de ganhar mais dinheiro, é uma coisa. Fome de ter mais dinheiro é outra coisa. Eu tenho fome de. Eu posso. Tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que quer fabricar dinheiro, produzir dinheiro. São coisas diferentes. Ganhar e Sim. criar a sua própria condição para ter o seu dinheiro. Então vamos lá. Então, como é que dentro da sua estrutura, com a sua família, vocês conseguem ter uma economia? Não estou falando para comprar meu curso. Estou falando para a sua vida. Se comprar o curso for algo importante, legal. Se não, para a sua vida. Como é que você consegue ter uma economia que faça com que você tenha, vocês, a família, um pouquinho de dinheiro guardado para sentir um pequeno conforto? Quanto seria esse dinheiro que se você tivesse guardado sabendo que você tem, isso te daria algum conforto? Uns até 5.000, assim. Se você tivesse 5.000 guardado, Seria, isso que eu te não daria uma. precisasse mexer, sabe? Tá, que ficasse lá guardadinho para Isso. para você ter ele lá, uma reserva, né? Uma reserva, nem Uhum. falo que é uma reserva de, de emergência, que eu não gosto. É uma reserva de segurança. Deixa ele lá, dinheiro, 5.000. Tá. Quantas pessoas tem na sua casa? Isso é planejamento. Planejamento puro. Quantas pessoas tem na sua casa que trabalham? Só eu e meu esposo tá pelo INSS aí. Tá. Durante a Quantas pandemia pessoas agora tem não tá mais conseguindo que receber. poderiam trabalhar e que não trabalham? Só tem eu, meu esposo e as duas filhas pequenas. Só. Ó, então é você, seu esposo e duas filhas, é isso? São 4 pessoas. Sim. Tá. Então, tem você, que trabalha, tem o seu esposo, que está pelo INSS, as suas duas Sim. filhas, que idade elas têm? Uma tem 8 e a outra tem 1 ano e 5 meses. Uma tem 8 e a outra? Cortou. Um, 1 ano e 5 meses. Bebezinha, 1 ano e meio. Tá. Então, só quem pode trabalhar é você e o seu esposo. Ok. Então, você tem um valor, tá? O seu Sim, esposo tem outro. Ele tá pelo sim, INSS, não importa, ele tem um valor. Ele recebe, não recebe? sim. Só que aí eu não Ok. tô conseguindo receber. Esse ano ainda não recebeu, sabe? Esse ano ainda não recebeu. Isso. É Tá. onde apertou mais, foi aí. Tá. Ele não trabalha, ele recebe do INSS porque ele não trabalha porque ele é aposentado ou porque ele tem algum processo que ele não possa trabalhar? Tem alguma dificuldade que ele Ele não pode tem, trabalhar? ele tem uma doença autoimune, espondilite anquilosante. Aí não Tá, consegue, devido às dores, enfraquecimento dos músculos. tá. Então ele tem uma doença autoimune. Ok. E aí, legal. Então você tem o seu esposo. Então esse valor vai ter que sair só de você. Né? Então vamos Sim, clarear por bem as ideias, enquanto. porque assim a gente consegue olhar para onde tem o processo. É assim, a gente precisa ter a nossa mente conseguir dividir. Não é que as coisas são separadas, elas são todas juntas. Mas na hora de olhar, a gente precisa, né, pontuar. Tá. Então, só você. Você tem um custo na sua casa, certo? Sim, Tá. E você tem uma receita, certo? Que é o que você ganha
e que o seu esposo ganha ou deveria estar ganhando por conta dessa doença autoimune. Ok. Que o governo dá. Você tem que ir atrás de receber o INSS do seu esposo, porque ele tem uma doença, ele não é uma pessoa que está encostada porque ele pode trabalhar e não quer. Ele não consegue trabalhar, não tem a menor possibilidade dele trabalhar, certo? Porque ele tem as dores, enfim. Então, vocês precisam correr atrás desse benefício, que é de seu direito, tá? Então, isso é um caminho para conseguir entrar um pouco mais de dinheiro e acalmar esse coração, essa aflição aí com 2 crianças pequenas, né? O outro caminho é, de novo, você, né? Então, você já trabalha a maior parte do tempo e você tem que ver como você vai conseguir sobrar um mínimo para você chegar nesses 5 mil. Esses 5 mil pode estar longe, mas R$ 500 está mais perto do que 5 mil. Então, quanto você vai conseguir organizar na sua economia doméstica para guardar que seja R$ 50 por mês? Entendi. E, Andresa, é muito difícil. Eu não estou dizendo que não seja difícil. Eu venho de uma família muito pobre. Minha avó era empregada doméstica. A minha avó perdeu o marido quando ele tinha 50 e poucos anos, com 4 filhas. E a minha avó fazia isso com todas as dificuldades que ela tinha, morando sozinha, numa casinha, veio da roça. Não é uma coisa, eu falo, nossa, Andresa, mas você tá falando. Não, eu vivi essa realidade, tá? Então, é assim, a minha avó guardava, ela sempre teve o dinheirinho dela com 4 filhas, morrendo de medo, porque eram todas mulheres. Quando o marido morreu, ela tinha medo do que podia acontecer com as meninas, que eram filhas. Né? Ela nunca quis ter um companheiro porque ela tinha medo do que esse homem externo poderia fazer com as meninas. Então, é uma realidade que eu conheço. Eu não estou falando da boca para fora, muito fácil. Não é. Né? E eu conheço muita gente. Eu vim de toda essa realidade. Então, é assim. E ela conseguia guardar o dinheirinho dela. Como? O que você pode fazer que você reserve 50, 100 reais? Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que quanto você consegue tirar da sua vida atual. Eu não estou falando que é o seu caso, mas vamos pensar. A gente compra coisa sem ter para pagar. Né? A gente, para quê? Para suprir um desejo de agora. Uma vontade desesperada, desenfreada. Tá? Não estou falando que você faz isso, estou falando que é uma coisa natural. Pode ser que algumas pessoas que estejam aqui, elas façam. E aí, o que eu posso mudar no meu cotidiano para sobrar ou ganhar um pouquinho mais para sobrar por um período até que eu consiga ter os 5 mil? Você vai ter que encontrar dentro da sua realidade e como você vai fazer isso. Porque essa é a sua realidade. Né? É a sua realidade, é a sua vida. E é o seu marido e são as suas 2 filhas. Né? Uma pessoa que não tem filhos pode ser que esteja passando com a mesma condição de uma maneira diferente por isso. Isso nem é bom nem é ruim. Ela pode até ter mais dinheiro, mas pode estar triste porque não tem filho. Então, assim, cada um está na sua realidade. E o que você pode fazer para que essa realidade seja mais leve no quesito finanças? Sim. Então, o que você pode tirar? Eu acho que no momento agora que a gente tem mais assim que correr atrás desse benefício, porque é onde desafoga, sabe? Então foca nisso. Nesse momento, qual é o primeiro passo agora? Correr atrás disso. Entende? Porque aí você está indo a caminho essa parte que está tão sufocante, principalmente nesse momento, né? Então busca isso agora coloca isso como foco, que é o próximo passo.
Aí, quando isso acontecer, você passa para o próximo, que é conseguir guardar os seus 50, seus 100 reais. Porque, assim, 5 mil é muito bom ter guardado. Nossa, dá para dormir em paz, né? Porque ninguém dorme com medo de não ter o que comer amanhã, com medo de não ter para dar para os seus filhos. Não consegue ter um sono em paz. Mas 500 mil também é bom, entendeu? Porque por mais que não seja os 5, você sabe que para amanhã você vai ter. Aí é só mais um dia, que nem o é só por hoje. Aí eu trabalho hoje, o 1.000 continua lá. Só por hoje. E aí eu vou. Então, é um caminho que a gente constrói. Tá? Então eu penso que nesse momento a primeira coisa é não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para porque eu já tô cansada. Eu sei que tá cansada, mas entenda que isso é o que vai desafogar, te dar melhores noites de sono para que você possa ficar menos cansada e render ainda mais. Para não ser ficar Tem hora desempregada. que é igual a questão do controle, que a gente não tem controle de nada, sabe? Não tem. Que às vezes a gente vai e faz o que a gente tem que fazer na parte, tipo assim, a parte da gente. Só que aí tem muitas coisas que não é do controle da gente, aí vem a tal ansiedade. E vem, ela pega forte. Que é Então, igual esse momento agora que aconteceu as coisas mais moda da pandemia, né? Que tá trabalhando tudo com o pessoal reduzido e tal. Aí é uma coisa que ninguém tem controle, sabe? Só que, tipo, né, eu acredito que isso tem algum porquê, tem. Tudo é determinado, né? E uma coisa processo. também, viu, Vinícius, que eu vou aproveitar essa sua fala para a gente contribuir para você e para tantas pessoas, que é assim, ó, teve um momento, porque a gente tem que pensar muito na nossa vida, muito. É a única coisa que a gente tem que pensar. A gente pensa na vida do vizinho, pensa na vida da televisão, pensa na vida da novela, mas pensar na nossa vida mesmo, a gente às vezes deixa para lá. E a gente não pode deixar a gente para lá. Nada é mais importante do que a nossa existência. E aqui é uma parte da nossa existência. Quanto melhor eu fico, né, mais experiências ricas eu tenho nessa vida. É assim, eu não estou dizendo que você fez ou não fez, não cabe aqui o julgamento, tá? De verdade. É só para a gente refletir. Quando o seu marido recebia? Quando, às vezes, ele não era doente? Não sei se aconteceu, se foi sempre assim, né? Às vezes é uma coisa que traz desde a infância. Quando as coisas estavam melhores, o que a gente fez? A gente fez essa pezinha de meia. É, porque mais ou pensa menos. bem, se você está vivendo hoje, mesmo que seja de uma maneira muito limitada, muito, né, faltando muita coisa, com só o seu... principal não falta. Então, se você tem o principal, com o que você vive, o dele era o excedente. Então, o que o dele trazia? Prazer. Eu não estou falando que isso está errado. Eu estou falando que do 100% dele, se 30% tivesse sido reservado, pode ser que vocês estivessem passando por esse momento de uma maneira mais leve. Pode até ser que você já tenha reservado, que já tenha ido esse dinheiro. Eu só estou aproveitando para a gente parar para pensar que na época no fluxo bom, onde as coisas estão um pouquinho melhores, a gente precisa parar, porque não adianta, é ilusão a gente ficar esperando que um alguém, seja este alguém, quem quer que seja o governo, ou um alguém, vai salvar a gente em algum momento. Gente, é ilusão, nós moramos no Brasil. Se isso acontecer, ótimo, mas a gente não pode contar com isso. É quase uma criança acreditando no Papai Noel. Olha onde a gente mora. Não é velado aqui. Não é disfarçado. É descancarado. Por que a gente está tão infantil ainda esperando o Papai Noel chegar com o presente? Se chegar, legal. Se tiver algum benefício, ótimo. Se o governo mudar e mudar tudo, lindo. Que a gente torce muito por isso. Né?
Eu tenho minha empresa, eu pago os meus impostos, e fala, você paga imposto? Pago, eu espero que o nosso país, eu contribuo, eu faço com que os nossos terapeutas, que são parceiros, paguem impostos. Mas agora eu vou pagar imposto? Vai pagar. Eu também acredito nessas coisas, sabe? Mas aí a gente não pode acreditar que o governo, que vai vir aqui, não vai. Então, se a gente não fizer isso, quando a gente está num fluxo melhor, né? Quando a maré está mais alta, um pouquinho que seja, a gente vai sofrer. Eu não sei por que a gente está aqui. Por alguma razão, nós nascemos nesse país. E deve ter uma razão, tem aprendizado aqui. Eu disse assim, que eu acredito nessa coisa da gente fazer a parte da gente, sabe? Porque igual, mesmo assim, com as coisas limitadas, eu pago, tipo assim, o que é aquele de renda mínima, né? Sim. Pago o imposto, porque eu acredito assim que se a gente fazer as coisas de maneira certa, a gente vai estar sempre sendo cuidado, sabe? Não por aqui. Isso eu não tenho dúvida. Então eu tento sempre fazer assim, o que eu acho. Seguir as leis, né? Seguir as leis. Seguir as leis aqui tem tudo a ver com as outras leis maiores. Mas pensa nisso. Primeiro passo agora. Vai atrás disso para conseguir receber. E quando receber, eu entendo que pode ser que tenha que colocar umas coisas em ordem, no começo, né? Mas depois, não deixa de guardar. Porque se você está vivendo com o seu pro básico, o que vier é além. Guarda um pouco. Não abandone a você e a vocês, né? Esperando que alguém vai retribuir do plano físico. Se retribuir, ótimo. Mas não dependa. Não dependa, porque a gente vive no Brasil e aqui não é segredo para ninguém. Que a gente precisa cuidar dos nossos, que a gente precisa reservar o nosso dinheirinho, que às vezes não dá pra gente pagar o cartão, quando a gente pega o cartão de crédito assim, que isso é coisa de brasileiro, né? Não sei, uma coisa na fé, sem fim. Pega o cartão de crédito, sabe que não tem dinheiro. Daqui a pouco eu consigo dinheiro e daí o dinheiro não vem nada. Aí a gente acredita que tem um dinheiro que a gente sabe que não tem, mas a gente pega o cartão e fala assim, vê se passa. A gente sabe que a gente não tem para pagar. E quem é que compra uma coisa? Quem é que pega uma coisa sem pagar? Sem ter como pagar, né? Então, vou lá, vou comprar, vou pegar esse negócio, eu sei que eu não vou ter dinheiro para pagar. Mas eu vou pegar. O que eu tô fazendo? Sabendo que eu não vou ter dinheiro para pagar. É a mesma coisa de roubar. Pois é, por que as pessoas fazem isso? Que não é meu. Por que as pessoas fazem isso? Só que elas não percebem que é isso que elas estão fazendo. Só que elas não percebem que elas estão fazendo isso com elas. Porque se eu pego uma coisa sabendo que eu não tenho para pagar, eu não estou fazendo diferente de qualquer um que pega uma coisa sem pagar. E o brasileiro, ele tem, não todos, mas uma grande parte, de falar, vê se passa. Depois a gente vê como é que paga. Qual é a diferença? Então, corta, diminui, modifica, transforma esse pensamento, essa mentalidade. Tô falando para você, mas não é só para você, tá? Eu tô falando para todo mundo aqui pra gente parar para pensar. Porque senão Até que nessa questão, graças a Deus, assim, eu não tenho problemas. Porque, assim, eu evito ao máximo dívida, porque eu sou muito preocupada com essas coisas. Porque você precisa ter como você falou, que as suas filhas têm o principal, né? O básico tem. Isso. Então, é exatamente isso. Então, nesse momento... Se eu não souber de onde vai vir o dinheiro, eu não compro nem no mercado. Então, mas não é o que a maioria das pessoas pensam. Então, assim, em momento algum, sinta vergonha, em momento algum, se sinta mal, ou inferiorizada, ou humilhada porque tem uma dificuldade, porque tem pessoas que passam cartão, estão aí, montado na roupa, só que não estão pagando cartão. E aí, às vezes, a gente, quando tá lá, não estão pagando nada, estão devendo pro mundo, estão toda enroscada. E às vezes a gente que não faz isso, se sente inferior, se sente humilhada, e pergunta como é que eu sei disso, porque eu já vivi assim.
Entendeu? Achava que eu era uma porcaria, quando hoje eu entendo que os ensinamentos que a minha avó, que os meus pais me deram, tinham a ver com valores que não se pode comprar. Então não sinta nenhum momento vergonha, humilhação por ser uma pessoa honesta, por cuidar dos seus filhos, por estar trabalhando onde quer que você tem que trabalhar. Agora o próximo passo é ir atrás desse benefício e cuidar do seu marido. Muitos outros abandonam, largam porque não aguentam. Então valores não se compram. Valores desse tipo não se compram. Então nunca se sinta inferiorizada. Isso é o que nos protege nos planos espirituais. Não tem aparência, é só o que a gente vibra. Então não se sinta em momento algum, busque atrás agora. Acho que o próximo passo é você correr atrás desse processo do seu marido, para vocês conseguirem receber. Vai dar uma folguinha, pode ser que tenha que pagar umas coisinhas aí, dá uma folguinha e aí passe a guardar, que seja R$ 50 por mês, que seja R$ 100 por mês. Você vai ver que se você tiver R$ 100 por mês, em um ano você já tem 1.000. E aí você começa. Se você tiver R$ 300 guardado, eu já sei que você já dorme melhor. Porque você sabe que para amanhã, pro pãozinho, eu vou ter. Certo? E não deixe de passar esses valores para suas filhas, que isso é ouro. A gente precisa ter o dinheiro ou a vida, ela tem que nos trazer experiências enriquecedoras e não coisas caras. Presta bastante atenção nisso. Até quem tem muito dinheiro não é para comprar coisas. É às vezes poder ter uma experiência que vai trazer, nossa, nunca vi isso. Experiências enriquecedoras, não coisas caras. Tá bom? Se orgulhe de quem você é. Tá bom? Fica com Deus, linda. Obrigada. Beijo. Corre Muito atrás do obrigada benefício por do ter seu me marido. atendido. Eu que agradeço por ter dividido com a gente essa história. Obrigada, linda. Beijo. Tchau, tchau. Vai lá trabalhar. Acho que ela já estava preocupada.